Meus queridos, eu acredito que o atendimento ao cliente ele não precisa necessariamente seguir as regras específicas que a gente vê aí na internet, tampouco seguir algum checklist meio que filtrado, né? Aquele negócio passo a passo ali. Eu acho que cada atendimento deve ser ajustado conforme o desenrolar da negociação. Porém, existem algumas atitudes, algumas frases, né, algumas técnicas que nós devemos usar sim ao longo da negociação. Só que, ao mesmo tempo, nós também temos frases, atitudes que devemos evitar, pois elas podem prejudicar muito a nossa imagem e a da nossa empresa perante algum cliente. Por isso, para evitar o prejuízo de imagem e a não contratação do serviço, no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 frases proibidas, na minha opinião, de serem ditas na obra do seu cliente. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e bora para mais uma aula de negócios para autônomos aqui da Engerral. Bom, a primeira frase que você nunca deve dizer ao seu cliente, na minha opinião, é: eu não posso solucionar o seu problema. Meu querido, ouvir de um profissional que ele não pode resolver uma situação faz com que o cliente perca a confiança nele, tá? Caso você não tenha conhecimento sobre o problema do seu cliente, informe a ele que você não tem conhecimento, mas vai ajudá-lo a solucionar, seja indicando outro profissional ou até mesmo pedindo a ajuda de outro profissional, pesquisando para conseguir resolver. Dessa maneira, o cliente não perde a confiança em você e ele vai ver que você está interessado em resolver o problema dele. Lembre-se, os clientes eles se lembram de um bom atendimento por mais tempo do que lembram do preço apenas, tá? E por falar em atendimento e preço, tá? Clica no card que tá logo acima aqui, ó, que tá aparecendo e saiba mais sobre o curso Eletricista Profissional da Engerral. Eu te garanto, o preço cabe no seu bolso e você vai se tornar um eletricista muito mais seguro e mais confiante. Já a segunda frase que você nunca deve dizer ao seu cliente é: eu sempre trabalhei assim e ninguém nunca reclamou. Ou eu faço assim há mais de X anos e nunca tive problema. Meu querido, eu sinto muito em te dizer isso, mas a maioria das pessoas não costuma reclamar de um serviço mal feito. Elas simplesmente procuram outros profissionais para que o serviço dela fique bem feito. Então foque, ao invés do eu faço isso há mais de anos, falar assim: eu sempre trabalhei com produtos modernos e de melhor qualidade do mercado. Isso evita, né, que os meus clientes eles me liguem depois de um tempo para reclamar do material ou do serviço, ou que eu tenha que voltar no cliente para ficar refazendo o serviço, tá? Então, seja mais sucinto nisso aí. Terceira frase que você nunca deve dizer ao seu cliente: não posso fazer isso dentro do prazo. Falando dessa maneira, batida assim, você transmite falta de comprometimento. Você abala a confiança do seu cliente no seu serviço. A gente sabe que em muitos casos, né, o prazo que o cliente quer realmente não dá para ser cumprido. Mas você tem que ter uma malemolência, um jogo de cintura e explicar para ele de uma forma mais amena. Por exemplo, a conclusão dessa tarefa dentro do prazo ela é mais desafiadora aí, meu querido. Pode acontecer alguns atrasos, né, das equipes aí, as outras equipes da obra. Por isso eu acho interessante a gente colocar tantos dias a mais aí como segurança. Então você negocia com ele, você viu a diferença? Você demonstra que você tem interesse, não é bate-pronto, é tipo, não dá para eu atender no seu prazo. Você fala assim: não, dá pra gente fazer, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso explicar. Pode o pedreiro atrasar, pode o pintor atrasar, e isso pode afetar a nossa. Por isso eu jogo tantos dias a mais aqui para atender seu cronograma. E aí você ajusta, entendeu? É mais ou menos assim, é jogo de cintura. Já a quarta frase que você nunca deve dizer ao seu cliente é: eu sou profissional aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Meu querido, entende mais uma coisa. Ninguém gosta de ser menosprezado, muito menos aquele que tá te pagando. Uma vez eu fui chamado para avaliar uma instalação mal feita. Eu era mais novo, né, menos experiente, normal. Cheguei, sentei a ripa lá no pica-fio. Ó, piquei o pé no pica-fio, que tinha feito a tal cagada na instalação do cliente. Eu falei tudo que estava errado, só que, ó, sentando o bambu, descendo a lenha, criticando a instalação feita. Resultado, o cliente no final ele me falou que tinha feito a instalação dele, quem tinha feito a instalação dele era um cunhado, e tinha feito de graça, apenas para ajudá-lo nos custos, porque ele estava apertado. É obra, né, filho? Meu, que vexame! Minha cara foi lá no chão, eu pedi desculpas, né, porque fiquei muito sem graça. Falei com o cliente que devido à minha falta de maturidade, botei nas minhas costas mesmo, eu acabei passando vergonha, uma vergonha desnecessária, só que eu estava saindo ali com um aprendizado, né? Escuta mais e fala menos, meu filho. Nessa obra, logicamente, eu não peguei ela por causa da minha língua, mas eu evitei de perder outras obras por isso também. Então, se esse cliente meu estiver assistindo, né, Breno? Depois ele saiu espalhando na cidade que eu era eletricista meia cuia, você acredita? Meia fase nasceu depois. Enfim, faz parte, né? Só vê as pingas que eu bebo, os tombos que a gente leva, ninguém vê. Bom, por último, a quinta frase que você nunca deve dizer ao seu cliente é: eu vou te encaminhar o orçamento mais tarde.
Cara, se você não vai conseguir passar orçamento no mesmo dia, porque a grande maioria não consegue, você consegue, Breno? Você fala assim, vou te encaminhar mais tarde, você manda no mesmo dia? Hoje eu consigo, dependendo do horário. Por quê? O que você faz? Meu ajudante. Então é aí que nós vamos falar, e o Breno já antecipou para nós. Mas enfim, se você não consegue passar orçamento no mesmo dia, coisa que a grande maioria não faz, estipula uma data mais certa para enviar. Por exemplo, amanhã, ou essa semana, ou depois, ou dia tal, né? Eu sei, gente, é corrido. A gente tem obra em andamento, a gente tem que comprar material, a gente tem que gerenciar a equipe, e às vezes as coisas enrolam. Mas é bom que o cliente saiba que a sua agenda está lotada, isso gera uma certa escassez, isso indica que você é um bom profissional, que você é requisitado, mas ele saiba também que você tem interesse em atender, tá? Agora que vem a vantagem que o Breno falou do meu ajudante, ele consegue enviar no mesmo dia, às vezes na mesma hora. Tem uma forma de você elaborar orçamentos mais rápidos e enviar na obra mesmo, dependendo do tamanho do orçamento. E você ainda controla a sua agenda de serviço, sabe que dia que tem, dá até pra botar o almoço com a sogra, né, Breno? Isso aí. Dá pra fazer um monte de coisa. Então, você consegue resolver através do Meu Ajudante. Você pode baixar gratuitamente o nosso aplicativo, Meu Ajudante, tá? E instalar ele no seu celular. Com ele, você vai passar o orçamento para o seu cliente na hora, né? Na hora que você combinar, direto no WhatsApp dele, vai ter um controle ali. Além também de dentro do nosso aplicativo, você ter a sua agenda de serviço, de atendimentos. Dá para você marcar, desmarcar, controlar tudo e não se preocupar com anotar as coisas aí na sua agenda de mão. Tirando que o app ele é como se fosse uma secretária. Ele te manda umas notificações e te lembra a hora de estar ligando para o cliente, né? Ele te lembra aí de estar marcando um compromisso, de mostra a sua agenda. A agenda de papel ela não consegue ficar te mandando notificação nenhuma, você tem que abrir e constar nela, né? Além disso, gente, você estará atendendo também o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que cita o seguinte: é vedada a execução de serviços ou fornecimento de produtos sem a prévia elaboração do orçamento e a posterior autorização do consumidor. Então, meu amigo, não dá para você combinar alguma coisa assim ou nem combinar e depois querer cobrar. Por isso, não dá mais mole. O que você está esperando aí para baixar o aplicativo Me Ajudando no seu celular? Ele está disponível tanto para Android, também para iOS. É só você clicar no link que está fixado na descrição, no comentário e baixar o seu aí, tá? Agora fala aí para mim, vale ou não vale compartilhar esse vídeo com seus amigos que são autônomos? Independente se é eletricista ou não, que é autônomo. Já clica nessa setinha meio torta aqui, ó, e manda para eles. Aproveita, deixa seu like e comente também mais alguma frase aí que você não falaria de forma alguma para um cliente, tá? Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela audiência e também pela preferência. Ao lado eu estou deixando sugestões de vídeos para você assistir e abaixo está aparecendo o quadradinho que te leva direto para o site oficial da Engeral. Tchau, meu querido. Muito obrigado. Até já.